Boa noite, igreja. Posso falar feliz quarta-feira para vocês? Muito bem. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Henrique, ao meu lado está a Rafaela. A Rafaela hoje vai me ajudar a trazer a mensagem. Nós vamos falar sobre uma estátua, não é, Rafa? A estátua daquela mulher que virou sal, não é isso? A mulher de quem mesmo? Mulher de Ló, exatamente. E como vai funcionar? A minha amiga Rafaela, que eu acabei de conhecer ali no fundo, desbravadora aplicada, tem 14 anos e está cursando o 9º ano. Ela vai começar a falar sobre a história da mulher de Ló. E nós vamos ouvi-la. Ela vai ler algumas partes ela vai falar de cor. E na sequência eu vou fechar a mensagem, uma mensagem espiritual, uma aplicação para nós. Que Deus nos abençoe e abençoe você também, tá bom, Rafa? Vamos orar? Bondoso Deus, é muito bom estar aqui com a minha amiga Rafa, para abrirmos a sua palavra e compartilharmos das lições da Bíblia para todos nós. Que os amigos internautas, que os amigos que estão aqui presentes, possam entender qual é o objetivo dessa mensagem hoje em nossos corações. Por isso eu venho lhe pedir que o Senhor nos inspire e nos capacite para entendermos e explicarmos. Em nome de Jesus. Amém. Rafa, fica à vontade. Deus te abençoe. Boa noite. Como é maravilhoso a gente estar aqui na casa de Deus, mais uma quarta-feira. Hoje a gente vai analisar um pouquinho da história de Ló, que é a história de uma pessoa que perdeu tudo que tinha, inclusive a própria vida, porque deu mais valor às coisas passageiras deste mundo do que às eternas que lhe foram dadas. Por favor, abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos 23 ao 26. Capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Os moradores de Sodoma tinham uma vida rica e ociosa, o que os tornou presa fácil para Satanás. Entre orgias e bebedices, o Deus do céu acabou sendo esquecido pelos moradores de Sodoma. As pessoas se sentiam seguras e protegidas por suas conquistas materiais. Anjos vieram até lá para tirar da cidade que estava condenada. Os anjos falaram para ele o que estava para acontecer. Ló ficou com medo e confuso. Os anjos seguraram Ló, a esposa e as filhas pela mão e arrastaram para fora da cidade. Enquanto caminhavam para fora da cidade, os anjos insistiam para que Ló e sua família não olhassem para trás. O fogo ia cair do céu, mas não era para eles olharem para trás. Comentando sobre a mulher de Ló, a escritora Ellen White, em seu livro Patriarcas e Profetas, página 109, diz que, ao mesmo tempo em que o corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma. O corpo estava fora da cidade, mas o coração estava nela. Por causa do pecado da ingratidão, ela se mostrou indigna de continuar viva. Os genros de Ló zombavam do que ele havia dito na noite anterior, achando que devia estar velho e caduco. Mas, de repente, a tempestade se formou sobre Sodoma e Gomorra. Deus derramou fogo e enxofre e destruiu a cidade. A gente está vivendo num tempo assim. Lutamos tanto pelo progresso
que nosso coração está cada vez mais ligado às coisas deste mundo. Anjos de Deus estão ao nosso lado, nos arrastando para fora do pecado e nos ajudando a seguir o caminho que nos leva para a salvação. Não estamos mais em um tempo de brincar com o que é sério. Jesus está voltando e temos uma decisão importante a tomar. Deixamos este mundo sem olhar para trás ou, como fez a mulher de Ló, nos agarramos àquilo e àqueles que querem continuar no pecado. Se você deseja receber a salvação em sua vida, fique em pé e vamos orar. Querido Deus, nos ajude a escutarmos as tuas ordens e a te obedecermos. Perdoa todos os nossos pecados e continue com a gente. Em nome de Jesus, amém. Quantos gostaram da Rafinha falando? Olha lá, Rafa. Viu? Vergonha. Queridos, obrigado pela atenção a essa jovem. É muito bom ver crianças assim, na verdade não mais criança, não é? Adolescente, pré-adolescente, com coragem de vir e falar do amor de Deus. E isso me impressiona muito. Falando em jovem, eu gosto de imaginar ou pensar que quando Ló e a esposa decidiram vir com Abraão de Ur dos Caldeus, para onde Deus havia falado a terra prometida, para Canaã, eles estavam com essa vontade. Para eles decidirem sair daquela região de Ur dos Caldeus e acompanhar o seu tio, é porque eles primeiramente amavam muito o tio. O tio devia ser um grande parceiro deles. Eu não sei se no teu contexto de vida você tem um tio, uma pessoa tão presente que te estimula a ir para o lugar onde eles vão. E eu tenho certeza absoluta, na verdade, pelo que eles fizeram, pelos indícios nas entrelinhas, que Ló e a sua esposa amavam e temiam o Senhor. E admiravam Abraão. Tanto que Abraão deu tanto cuidado, tanto carinho e certeza para Ló, que Ló e a sua esposa cresceram juntamente com ele. A um ponto que eles tiveram o quê? Que se dividir. E naquele contexto, previamente ao texto que a Rafinha leu, nós podemos ver e entender que ao eles escolherem para onde iriam se apartar, porque não tinha mais espaço para os dois criarem suas ovelhas, os pastores estavam brigando, os seus funcionários estavam entrando em atrito, ele escolheu a melhor parte que Abraão o permitiu escolher, que era toda a região de Sodoma e Gomorra. Aquela planície linda, verdejante, com uma terra extremamente produtiva, tudo funcionando muito bem. E é interessante notar que a senhora Ellen White comenta que ainda toda aquela região de Sodoma e Gomorra não tinha se entregado por completo a essa devassidão que os levou à justiça de Deus. E é comentado também, e a Bíblia aponta isso, que Ló e sua esposa chegaram num momento muito crítico e perigoso da sua convivência com seres humanos ao seu redor. Ló foi influenciado pelos costumes e gostos de Sodoma e Gomorra, mas ele procurou se manter firme e conservar o Senhor em seu coração. Mas, diferentemente a sua esposa, o que aconteceu? Ela se deixou levar. Eu fico tentando imaginar. Quando eu era criança, eu brincava com meus primos de a estátua da mulher de Ló. E a gente fazia de conta que estava correndo, fugindo, segurando um do outro. Não olha para trás, não olha para trás. E a gente falava assim, agora olha, olha. E quem que era a mulher de Ló olhava para trás e ficava uma estátua, ficava parado. E a gente brincava. Eu fico tentando imaginar o que motivou a mulher de Ló olhar para trás. Porque o simples ato de olhar para trás não é o problema em si. Mas o olhar para trás representaria, naquele contexto, no contexto da história, primeiramente uma desobediência expressa da ordem de Deus. E em segundo lugar, e que foi o motivo da mulher de Ló, o olhar para trás representaria que ela não queria abandonar aquilo que ela amava muito, em detrimento do que Deus pedia.
E o problema, meus amados, é que como a mulher de Ló, nós podemos estar amando esse mundo de uma maneira tão profunda, que quando Deus te pede para tomar uma atitude em amor para com o próximo, por exemplo, a gente acaba não fazendo. Eu acho muito pertinente trazer aqui o exemplo do jovem rico. Um homem fiel, um verdadeiro guardador das leis do caminho do Senhor. Reconhecia o Senhor sobre sua vida. Mas quando Jesus pediu para ele parar de olhar para trás e olhar para as pessoas que ele devia amar, o que ele fez? Não fez. Não amou. Ele preferiu olhar para as suas coisas, as suas posses, as suas riquezas. A minha amiga Rafaela leu um texto do Patriarcas e Profetas que muito me chama a atenção. Ela diz, e eu vou repetir esse texto, do livro Patriarcas e Profetas, página 109, pegando uma frase. Ao mesmo tempo em que o seu corpo estava sobre a planície, fugindo com seu esposo e suas 2 filhas, o coração apegava-se a Sodoma, diz aqui. O coração se apegava a Sodoma. O que o seu coração tem se apegado nesse mundo que faça você escolher se afastar de Deus? Ou escolher voluntariamente desrespeitar o Senhor? Ela pereceu com esse mesmo desejo no coração. Vamos supor que a mulher de Ló, no dia da ressurreição de Cristo, suscitasse, fosse levada aos céus, e chegasse lá nos céus, ela ia pensar, mas espera lá, esse céu aqui não está legal, porque eu estou com saudade daquilo do quê? Que eu gosto, da minha Sodoma, da minha Gomorra, dos meus gostos, das minhas joias, das minhas riquezas, do meu conforto, da minha casa, do meu carro, do meu trabalho, das pessoas, do meu convívio, das festas, de tudo nesse mundo que me encanta. Por que Deus pede para nós tomarmos decisões concretas, como Ló e as suas filhas tomaram? E infelizmente a mulher de Ló não tomou. Será que nessa noite você está se identificando com a mulher de Ló? É interessante que o nome dela não é dito na Bíblia, correto? Por que será? Sabe, meus amados, hoje Deus tem uma advertência para nós muito amorosa. Ele pede, conserve-se nos meus caminhos, viva os meus caminhos hoje. Se despreocupe um pouco das coisas que tiram a atenção de mim, porque no dia em que você tiver que escolher, você vai ter força para escolher por mim. Eu acompanho semanalmente na chácara Monte Sinai, em São José dos Pinhais. Não é uma chácara da Confissão Adventista, eles não são adventistas do 7º dia, mas voluntariamente eu vou toda semana para ajudá-los, a estimulá-los, fazer um momento, não de terapia, porque eu não sou terapeuta, mas de aconselhamento, de uma roda para os animar, os motivar e levar a palavra de Deus. Ali eu vejo claramente pessoas que se posicionam como Ló e as suas filhas. Chama o coração deles voltar para Sodoma e Gomorra, voltar para aquela vida pregressa. Mas chama, é forte. Você tem que ver no fundo do olho dessas pessoas a realidade como é dura. Não é fácil se libertar do vício das drogas. Existem outros que ali estão, que você consegue perceber nos olhos, nas suas atitudes e do jeito que ele conversa ou na impaciência, que ele não está ali como Ló e as suas filhas estavam, fugindo e não olhando para trás. Eles estão constantemente olhando para trás. E quem é que perde a batalha de voltar para as drogas? Estes. É doído, é sofrido ver as famílias sofrendo. E falando em sofrendo, eu ultimamente tenho aplicado algo em minha vida que tem me ajudado a olhar para Deus e me estimular voluntariamente a não olhar para trás. É imaginar o quanto Deus sofre de ver um filho sofrendo. Como eu sofro de ver o meu filhote, o João Pedro, sofrendo por algo. Hoje ele foi fechar a porta, ele está com o costume de abrir a porta e fechar com toda a força assim. E em certos momentos nós não estamos perto dele.
E de alguma forma o dedinho dele prendeu, mas não prendeu de todo. Ele deu um choro tão desesperado que faltou ar. Sabe quando você tem que bater na costa da criança? Ela... Sabe, queridos, um pai sofre de ver um filho sofrendo, e como eu sofro. Esses dias atrás, eu quase chorei. Minha esposa não, volta e meia chora, os olhos dela enchem de lágrima quando vê o baixinho sofrendo. E eu estou aprendendo com meu filho. Porque quando eu sofro, quando eu escolho ir por caminhos, desobedecer o meu bom Pai que estás nos céus e ao mesmo tempo conosco, morando conosco, ele também se entristece e sofre pelas suas escolhas. E eu queria estimular vocês, meus amados, a tomarem decisões concretas, verdadeiras, reais. A jovem Rafaela disse que o corpo da mulher de Ló estava fora da cidade, mas o coração não estava fora da cidade. Será que o seu corpo está aqui dentro da igreja, mas o seu coração não está com Deus? Já parou para pensar nisso? Vivemos em um tempo parecido com esse, meus amados, com o tempo de Sodoma e Gomorra. A maldade cresce a cada dia e a correria impede de termos tempo para Jesus. Tempo para contemplarmos aquele que irá nos transformar e nos motivar a não termos atitude de mulher de Ló. Mulher de Ló é uma história, a história da mulher de Ló, do fogo caindo em Sodoma e Gomorra, é uma história muito conhecida desde pequeno para os cristãos. Aqueles que estão há mais tempo na igreja ou nasceram no berço da igreja, sabem o que eu estou dizendo, eu digo por experiência própria. Mas isso é perigoso, sabe por quê? A gente sempre nasce ouvindo e aquilo se torna uma constante que aquilo não mexe mais os nossos corações. Precisa parar e meditar e avaliar isso melhor. O fim se aproxima e vivemos como se nada fosse acontecer. É possível que alguns possam estar vivendo assim. Alguns não, mas outros sim. Me impressionou a Rafinha dizendo que os anjos do Senhor, isso a senhora White diz no livro Patriarcas e Profetas, que os anjos do Senhor apressavam Ló e a sua família. Vamos porque o fogo vai cair. Vamos que o juízo de Deus vai cair porque Deus não aguenta mais ver essa situação. É muita maldade. Deus só efetuou o juízo sobre o povo de Sodoma e Gomorra porque não tinha mais possibilidade divina de ação sobre a vida daqueles homens. Não que Deus não pudesse, mas é porque eles colocaram um limite. Meu Deus, não entre mais no meu coração. E esse foi o final deles. Um final triste, um final doloroso. O Redentor do mundo declara que há maiores pecados do que aqueles nos quais Sodomas e Gomorra foram destruídos nos dias de hoje. E está feia a coisa, meu amado. Tanto na questão da corrupção, da moral deturpada, da maneira como os filhos lidam com os pais, os acontecimentos no mundo físico, tudo aponta e direciona para nós nos despertarmos. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho, chamando os pecadores para o arrependimento e não atendem, são mais culpados perante Deus do que foram os moradores do vale de Sidim, onde estavam as duas cidades, Sodoma e Gomorra. E ainda maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e contudo negam a Cristo em seu caráter na vida diária. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Sabe, meus amados, literalmente nós não estamos mais no tempo de brincar. Estamos no tempo de nos preparar e nos fortalecer naquilo que Cristo nos chama. Ele nos chama para uma bem-aventurança, para a vida eterna. Ele nos chama para vivermos uma vida de obediência e amor, porque isso é para nos proteger. Se você em outro momento tiver a curiosidade de ler Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 24, você vai entender que todos os desígnios do Senhor, os mandamentos, foram feitos para o nosso bem perpétuo, para o nosso desenvolvimento e a nossa saúde. É para a nossa benesse, é para sermos abençoados. E o que vamos escolher, ou o que temos escolhido? Essa simples história, muito grande em seu conteúdo e profunda,
deve falar alguma coisa aos nossos corações. Olhe para sua mão. Ela está para mais carne e sangue. O seu corpo está mais para um corpo, um coração amolecido, verdadeiro de entrega a Deus, ou mais para uma estátua de sal? Por mais que o sal tenha muito sabor, eu não quero, nesse contexto, ser uma estátua de sal. Jesus fala, os evangelhos nos dizem muito bem que nós devemos ser o sal da terra, mas não um sal como a estátua da mulher de Ló. Um sal que vai ser jogado fora. Sabe, meus queridos, eu quero estimular vocês a terem um coração, ou estimular e a buscarem ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu acho interessante que Ló reverenciava tanto a Deus que quando Deus enviou os dois homens, que eram dois anjos na verdade, eles foram em aparências de homens, mas tinham uma aparência imponente, Ló entendeu que eram enviados do Senhor, que eram anjos do Senhor. E quando aqueles homens, o povo de Sodoma e Gomorra, tentaram pegar esses dois homens para ter relações sexuais com eles, em praça pública, na escadaria, na frente da casa de Jó, olha o absurdo que chegou, a deturpação moral. Sabe o que Ló fez? Ló fechou a porta da casa, com os dois homens lá dentro, fechou aqui por trás, e disse: eu vos dou as minhas 2 filhas virgens, mas por favor eu lhe peço, não faça nenhum mal para os meus hóspedes. Os hóspedes tinham uma predileção, um cuidado especial quando eram hospedados na casa de alguém naquela época. Mas muito mais sabendo que eram seres divinos, ele teve um cuidado especial. Será que o nosso coração está como o coração de Ló, zelando pelas coisas do Senhor, mesmo morando numa metrópole como Curitiba, que tem, quem sabe, todos os atrativos como Sodoma e Gomorra tinham para nos estimular para um erro? Mesmo assim, Ló, dentro da grande Curitiba, foi considerado um homem justo, digno, pelo sangue de Cristo, de salvação. Inclusive a mulher de Ló. Mas a mulher de Ló, quando pegou nas mãos dos anjos para sair, ela ainda titubeou. Nós vamos ouvir uma mensagem musical pela Cláudia, que o título da mensagem é Um Quebrantado Coração. Jesus está chamando você essa noite para quebrantar o seu coração e para que você não se torne uma estátua de sal andando, perambulando por aí. Que ao ouvir essa mensagem, você possa perceber o que Jesus tem proposto para a sua vida. Acorde, o tempo está próximo, nós precisamos estar atentos. Se você sentir o desejo no seu coração de chegar à frente e nós orarmos no final dessa mensagem, fique à vontade, eu estarei orando aqui com você. Que Deus te abençoe. Diferente da esposa de Ló, nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados para adorar o Senhor. Amém, Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado
Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Há um texto bíblico ao som do piano que está em Isaías capítulo 41, versículo 13. É um texto maravilhoso. É um texto que sempre me conforta e me ajuda a levar conforto para as pessoas nas minhas visitas aos hospitais, aos amigos doentes e outros que passam dificuldades. Olha o que esse texto diz para todos que estão aqui. Com relação ao que estudamos, se você se sente fraco e quem sabe desamparado, olha o que Deus te propõe. Os anjos de Deus pegaram pela mão de quem? De Ló, de suas filhas e de sua esposa, correto? Olha o que diz o texto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo por tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quem quer dar a mão direita aqui para mim, por favor? Alguém gostaria? Irmão Zezinho. Deus te chama. Estenda a sua mão direita para Deus. Erga a sua mão direita para Deus, porque Ele está te propondo, te conduzir. Eu te ajudo. Amados, eu vim do caminho da minha casa para cá pedindo ajuda para Deus, porque eu tenho batalhas. Todos nós temos batalhas. E não importa até onde você tenha ido, não importa se neste caminho de mãos dadas com Deus, porque a mulher de Ló estava de mãos dadas com o ungido do Senhor, que eram anjos do Senhor. Se nesse caminho ela se quebrantasse o coração, ela não viraria estátua de sal. Concorda ou discorda? Pode concordar. O desejo de Deus para vocês é isso. Um quebrantamento de coração verdadeiro. Nós vamos orar. Segure nas mãos de Deus, com a sua mão direita. Vamos orar. Bondoso Deus, nossas mãos estão firmes no Senhor nesse instante. E estamos com um coração quebrantado. Mas é possível também que o nosso coração esteja parcialmente quebrantado, mas parcialmente como uma estátua de sal. E isso é comum nos dias de hoje. Na verdade, sempre foi depois do pecado. Foi assim com Caim. Mas nós não precisamos tomar essas escolhas. Nós não precisamos fazer como um jovem rico que não quebrantou o seu coração. Nós não precisamos ter a atitude como teve a mulher de Ló, de endurecer o coração e se tornar uma estátua de sal. Nós queremos não ser estátuas de sal. Nós queremos ter um coração quebrantado, um coração humilde e contrito, reconhecendo nossas faltas. E com essa promessa de Isaías 41, versículo 13, que o Senhor nos toma por nossa mão direita e nos ajuda, nós pedimos, ajuda-nos, Pai. Perdoe os nossos pecados e que deste momento em diante possamos verdadeiramente nos entregar em suas mãos. Que o Senhor Jesus nos acompanhe. Que a sua paz nos inunde o nosso ser e que possamos descansar serenamente esta noite. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Cristo Jesus, meu bom Deus. Amém. Dê um abraço no amigo do lado. Deseje uma boa noite. Lembre a ele que Deus te toma pela tua mão direita e Ele não te desampara. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Amém.